Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito do diagnóstico diferencial. Nós, neuropsicólogos, trabalhamos com a hipótese diagnóstica através da avaliação neuropsicológica. Ou seja, a avaliação neuropsicológica ela é uma parte de um diagnóstico, que ela é complementada pela análise clínica do médico e outros exames, como exames de imagem, exames com fono, como audiometria, exames de processamento auditivo central, ou até mesmo avaliação com psicopedagogo, ou até exame de sangue também, né? Em muitos casos é importante saber como está o hormônio da tireoide para uma hipótese diagnóstica também. Eu quero trazer para vocês aqui um panorama. Na avaliação neuropsicológica, as pessoas procuram muito com algumas queixas muito específicas. Em crianças, a queixa normalmente ou é dificuldade de aprendizagem ou atraso no desenvolvimento. Em adultos é ou uma desatenção ou uma dificuldade de memorização. Em idosos está relacionado muito à perda de memória ou da funcionalidade. Mas eu quero que vocês vão pensando a respeito da importância de um diagnóstico diferencial. Por exemplo, no autismo e no atraso sensório-motor. Muitas crianças chegam na clínica com uma queixa de linguagem, um atraso na fala, mas só que nós precisamos verificar se realmente é um atraso no desenvolvimento ou se é somente um atraso no sensório-motor. Porque às vezes a criança ela não está tão estimulada. Durante todo o desenvolvimento infantil, a criança precisa passar por algumas etapas. E se em algumas etapas o desenvolvimento e o estímulo não acontece, pode ocasionar sim algum atraso que não necessariamente está associado a um atraso no desenvolvimento, como um transtorno do desenvolvimento, que no caso que nós estamos mencionando aqui é o autismo, por exemplo. Então, o diagnóstico diferencial a gente consegue traçar qual que é esse atraso no desenvolvimento, está relacionado ao quê? Será que é a falta de estímulo? Será que realmente é um transtorno de desenvolvimento? Ou está relacionado também a algumas outras síndromes? Porque também existem algumas síndromes mais raras. Outro ponto é, no TDAH. O TDAH, ele está acontecendo a desatenção somente no cenário da escola ou somente no cenário de casa ou em ambos? Porque para um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso precisa acontecer em ambos cenários, tanto na escola como em casa, como em outro ambiente. A desatenção ela não é única, exclusiva de um ambiente. Então, para ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou somente um transtorno de déficit de atenção, é preciso ter esses contextos. E existe sim essa diferença, tanto do TDA com o TDAH. Às vezes a criança não tem a hiperatividade e só a desatenção, né? A hiperatividade, ela está relacionada muito ao comportamento, a não conseguir ficar parado. E não necessariamente a só prejuízo, por exemplo, no controle inibitório, que está relacionado à função frontal, né? Uma função executiva. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E para dar um diagnóstico de TDAH, nós temos que descartar também um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, uma ansiedade, por exemplo, ou até mesmo um transtorno depressivo. Por quê? O transtorno psiquiátrico impacta na atenção, que impacta na memória. Então, a gente tem que imaginar o que vem primeiro, essas questões emocionais ou as questões atencionais propriamente dito. Porque para a gente falar que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não que não deva existir uma ansiedade, mas ela não deve ser em nível tão alto e não deve impactar tanto na vida do paciente. Além da necessidade do diagnóstico diferencial, que é muito importante numa avaliação neuropsicológica em crianças, isso acontece também em adolescentes, em adulto. E nessas faixas etárias, a queixa é muito de desatenção. Aí sim, existe muito mais fator psiquiátrico que a gente observa. Às vezes uma questão de humor ou até mesmo de personalidade. Então, tem muitos pacientes que pode ter um TDAH adulto, mas é uma comorbidade de um transtorno psiquiátrico. Por exemplo, um transtorno de humor bipolar com comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Então, isso é um diagnóstico diferencial. Não é porque o paciente ele tem a desatenção que ele necessariamente ele é um TDAH. Não, existem outras situações, como um transtorno de humor, um transtorno de personalidade também. Então, com a avaliação neuropsicológica, a gente consegue rastrear e verificar qual que é a sintomatologia, se ela é mais neurológica, se ela é mais psiquiátrica e aonde ela está associada. Uma curiosidade importante que a gente pode ressaltar é o quanto também que nós precisamos ter atenção no diagnóstico diferencial entre autismo e esquizofrenia, que às vezes a gente tem uma dúvida, principalmente quando aparece na fase adulta. O autismo, normalmente, a busca por diagnóstico acontece muito mais na fase da infância, onde começa a apresentar os atrasos, do que na fase adulta, mas não quer dizer que não apareça. Mas essa questão de uma dificuldade de socialização e tudo mais pode apresentar também num quadro de esquizofrenia. Então, existe também uma possibilidade, por exemplo, de um diagnóstico diferencial. Muitas pessoas, mas será que não tem um autismo? E com uma análise mais aprofundada, a gente vê que é mais uma questão associada à esquizofrenia. Então, é muito importante analisar o cenário como um todo. Por isso que a avaliação neuropsicológica, ela avalia aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais, sociais e também a funcionalidade. O quanto que o paciente consegue lidar com as dificuldades do dia a dia, lembrando que ele pode apresentar algumas limitações ou não. Então, a avaliação neuropsicológica ela pode ser realizada não somente para o paciente que tem uma dificuldade propriamente dita, de uma queixa, desatenção, memória. Ele pode também querer fazer uma avaliação para verificar como estão tanto as funções cognitivas, os aspectos emocionais, para poder aprimorar todas essas funções também, através de uma estimulação cognitiva ou trabalhar em uma psicoterapia. Enfim, não é indicada a avaliação neuropsicológica somente para queixas, sim para um aprimoramento tanto das funções cognitivas como os aspectos emocionais e comportamentais. Mas não deixando de falar também, e não menos importante, nos idosos, as queixas mais comuns, ou melhor, a queixa mais comum é a memória, o impacto da memória. E isso também pode afetar a funcionalidade do paciente, ou seja, dificuldade de ir a um lugar ou outro sozinho, não conseguir mais pagar as contas. E aí, como que a gente faz um diagnóstico diferencial? Com os idosos, nós precisamos observar algumas coisas para fazer o diagnóstico diferencial. Diferencial se é um envelhecimento normal ou se é um comprometimento cognitivo leve, que não é normal, mas também não é patológico, ou é uma demência, que uma demência é um prejuízo cognitivo acentuado que está associado a uma neurodegeneração, ou seja, a uma perda progressiva. Então, um diferencial o envelhecimento normal, existem sim perdas cognitivas e nós precisamos saber diferenciar isso. Só que vale lembrar que dos 72 aos 74 anos, mais ou menos nessa faixa etária, o degrau, ou seja, o declínio, ele é um pouco mais acentuado. É como se fosse um degrau de estádio. Normalmente você desce degraus normais assim, mas dos 72 aos 74 ele é um pouco mais fundo. E isso não quer dizer que é anormal, e sim o envelhecimento que está dentro do normal, que não é patológico, na verdade. Agora, o comprometimento cognitivo leve, o paciente, ele não está com esse dentro da normalidade, ele já apresenta um prejuízo cognitivo, mas assim, leve, por isso que fala comprometimento cognitivo leve, que é o CCL, mas não é patológico. Ele ainda é funcional, ele consegue fazer as atividades do dia a dia, tanto as atividades que ele sempre fazia, como básicas, né? Como também as instrumentais do dia a dia, pagar conta, ir de um lugar ao outro, lembrar dos medicamentos, se tomar ou não. Esse é um cenário de modo geral. Agora, e como que é patológico? Como que é uma demência? Quando a gente fala em relação a patológico e demência, é que já existe um prejuízo mais significativo cognitivo. E se é uma demência, a funcionalidade sofre prejuízo. Então, em nível leve, normalmente afeta a funcionalidade do dia a dia, como eu disse, essa questão de pagar a conta, de ir sozinho no lugar, de lembrar algum medicamento, essas coisas mais usuais do dia a dia. Agora, se já é
um estágio mais moderado a grave, mais pro grave, aí já vai perdendo a funcionalidade básica, que é tomar banho, se alimentar. E aí, com isso, tem toda a questão da perda de autonomia e tudo mais. Então, com a avaliação neuropsicológica, a gente consegue diferenciar todos esses estágios, tanto na infância, na adolescência, na fase adulta e no idoso, e também indicar possíveis encaminhamentos e tratamentos. Tanto com criança, adolescentes, adultos e até mesmo idosos, nós podemos trabalhar tanto aspectos cognitivos através da reabilitação neuropsicológica ou a estimulação cognitiva, e fora isso tem outros profissionais que podem contribuir também. Se você tem mais alguma dúvida a respeito do diagnóstico diferencial, deixe nos comentários, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!